Antes de falar do pecado capital, eu queria que a gente entendesse direitinho o que é o pecado. O pecado é uma transgressão à lei divina, é uma desobediência a Deus, é uma falta de amor a Deus. Existem duas espécies de pecado. O primeiro é o pecado original. Nós já nascemos com essa mancha, com essa marca do pecado original. E nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse pecado, essa mancha, é apagado no batismo. Mas depois do batismo, nós podemos cometer pecados por nossa livre vontade. Então, esses pecados que nós cometemos por nossa livre vontade chamam-se pecados atuais, pecados da nossa vida atual, que podem ser cometidos após o uso da razão, que segundo a igreja, após os 7 anos de idade. Ou seja, uma criança pequena, ela não tem capacidade de pecar, porque ela não tem ainda o uso da razão. Então, esse pecado atual, ou seja, esse pecado que nós cometemos com o uso da nossa livre vontade, ele pode ser mortal ou venial. Nós também podemos chamar de grave ou leve. Então, o que seria o pecado grave ou pecado mortal? É aquele pecado que mata a alma, que tira a graça santificante, que faz com que nós não mereçamos o céu. Exatamente, né? Então, a pessoa que comete o pecado mortal ou vive no pecado mortal e não se arrepende, ela não pode ser salva. E o pecado venial é também um pecado, é também uma desobediência a Deus, mas não em matéria grave, né? Não feito com a livre vontade, né? Com a consciência plena. Então esse pecado, embora seja uma ofensa a Deus, não é algo que nos tira a graça santificante e pode ser perdoado com mais facilidade, vamos dizer assim. O pecado mortal, ele é perdoado pela contrição perfeita, que é uma graça especial de Deus, e pela confissão, ou seja, é necessário que eu confesse os meus pecados ao sacerdote para ter os méritos de Cristo que são capazes de perdoar o meu pecado, o pecado grave. O pecado venial, ele é perdoado todos os dias, ou seja, pela penitência do dia a dia, pela oração, pelos meus atos de amor a Deus, eu posso sim receber a remissão dos meus pecados veniais, né? Portanto, é muito necessário que todos os dias a gente faça um breve exame de consciência e peça perdão a Deus dos nossos pecados. Onde é que entra aqui o pecado capital, né? Porque o pecado capital seria um pecado mortal bem grande, o que é isso? Não. Veja bem, o catecismo, exatamente eu queria citar aqui o catecismo de São Pio X, no número 956, né? Ele é mais preciso, mais didático para a gente entender. Eu queria ler o que é que ele diz. O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e fazer o mal, e que é causada pela frequente repetição de atos maus. Veja, a nossa consciência é essa capacidade que Deus nos deu de distinguirmos entre o bem e o mal e nós escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então nós temos essa possibilidade de escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então essa é a nossa consciência. A gente já falou muito sobre isso aqui. Então, o pecado é quando eu escolho o mal. Né? Não faço o bem que devo fazer e faço o mal que não devo fazer. Então, o que seria o vício? É a escolha frequente e repetida do mesmo mal. É um hábito ruim. Então, quando eu repito sempre um hábito bom, aquilo é uma virtude. E com a graça de Deus, aquilo tem mérito. Então, a repetição de um hábito bom, né, eu tenho um bom hábito, aquilo é uma virtude. Mas quando eu tenho um mau hábito e eu repito constantemente, esse mau hábito é um pecado, então aquilo é um vício. Então, o que são exatamente os pecados capitais? São vícios, ou seja, são pecados que nos levam a repetir outros pecados, que eles têm a tendência a se repetir e a
gerar outros pecados. Por isso que chamam-se capitais, né? Vem do latim caput, que significa cabeça. Então eles encabeçam, não estão à frente, né? Nesse sentido de chefiar, de liderar outros pecados. Então, os padres, os teólogos, os padres da igreja, desde a antiguidade, distinguiram 7 pecados capitais, ou seja, 7 pecados que levam a pessoa a cometer outros pecados, que são, na verdade, vícios. E é bem fácil da gente aprender quais são esses 7 pecados. Você quer saber? Então, decore essa palavra, salígia, ou então saligipe, mas é melhor salígia. Então, o que é a salígia? É a soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e assídia. Assídia é a preguiça espiritual, né? Aquela moleza em fazer as coisas de Deus. Então essa é a assídia. Você pode chamar também de preguiça, né? Então essa é a salígia. Talvez você nunca tenha escutado isso e agora vai decorar quais são os 7 pecados capitais. Veja bem que o pecado deve ser distinguido, né? Deve ser separado da minha fraqueza, né? A minha tendência. A nossa fraqueza, ela não é um pecado, muito pelo contrário. Se eu tenho uma fraqueza, eu luto contra ela, aquilo se torna, na verdade, uma virtude. Mas quando eu me entrego à minha fraqueza, quando eu pratico, ponho em ato aquela minha tendência, então aquilo sim se torna um pecado. E existe cura para os 7 pecados capitais, né? O próprio catecismo vai nos dar um exemplo muito simples para a gente também decorar. Vamos lá. Lá no número 959, diz o seguinte: os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática da virtude oposta, né? Lembra que vício é o contrário de virtude? Então, se eu tenho um vício, que é uma repetição de um ato ruim, né, de um pecado, com frequência, de modo que aquilo se torna quase automático para mim, então o remédio é a virtude, que é a virtude oposta àquele vício. A ira vence-se com a paciência. Então, a pessoa irada é aquela pessoa do pavio curto, né? Talvez você seja essa pessoa de pavio curto, não leva desaforo para casa, né? Com tudo se chateia. Então, com a paciência, então, com o exercício da paciência, do calar, do silenciar, né? Do não revidar, então eu venço o pecado capital da ira. A ira é o intenso sentimento de raiva, rancor, que pode levar ao ódio. A ira, se cultivada, desperta o desejo de vingança com quem se tornou a causa da raiva sentida. As pessoas que agem por ira machucam não apenas os outros, que elas julgam serem os causadores da raiz do seu ódio, mas também prejudicam a si mesmas, cultivando no coração sentimentos ruins, que podem até somatizar em doenças físicas, transferindo para o corpo o mal sentido como emoção. O Salmo 37 nos traz um ensinamento importante. Ele diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Quem age motivado pela ira acaba deixando o ódio ser a força que move suas atitudes e o amor fica esquecido. A ira gera uma série de atitudes más, criando um círculo de agressividade em vários ambientes. Por isso, Jesus nos ensina que não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não há limites para o perdão, pois não há limites para o amor. Assim, Jesus nos quer dizer que, independente do mal que alguém nos causou, é preciso perdoar sempre, deixar a raiva ir embora e seguir em frente. A ira, porém, nos impede de fazer isso, pois desperta em nós a vontade de causar prejuízo a quem nos fez mal. Por isso, para superar o pecado da ira, a Igreja nos ensina a viver a virtude da paciência. Entender o tempo certo de todas as coisas, o tempo certo de falar e o tempo certo de calar, e o jeito certo de agir
sempre buscando a verdade do amor. No Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos livre de todo o mal, mas também que nos livre de sermos maus e de fazermos o mal ao nosso semelhante. Por isso, no coração do Pai Nosso, a prece: perdoai-nos como nós perdoamos. Minha vida é só um instante, logo vai passar. Tu sabes, ó meu Deus, eu tenho hoje pra te amar. Passarei meu céu fazendo bem nesta terra.